Olá, irmãos, graça e paz. Estamos passando aqui para trazer uma reflexão para todos os irmãos da Igreja Presbiteriana do Barro. Sabemos que a impossibilidade de estarmos juntos no domingo na casa do Senhor tem nos permitido usar de forma virtual mensagens, orações, cântico, para que todos possam receber o lenitivo da Palavra de Deus, principalmente neste domingo, o dia do Senhor. Quero agradecer ao Reverendo Roberto pelo convite para trazer aos irmãos nesta manhã uma reflexão baseada em Filipenses capítulo 4, verso 6. O título da nossa reflexão é Ansiedade. Nada melhor da gente falar com relação à ansiedade nesses dias que nós estamos vivendo. Estamos numa crise de saúde, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, essa pandemia do coronavírus. Isso nos tem obrigado a ficar em nossas casas para que a doença não se propague com mais rapidez. E, no geral, quando isso acontece, nós ficamos ansiosos, porque não vamos trabalhar, não podemos ter a nossa vida normal como antes. Tudo fica reduzido e, aparentemente, nós ficamos confinados, né? Para usar uma expressão bem atual, em prisão domiciliar, né? Para preservar não só a nossa saúde, mas a saúde da população. Então é importante a gente refletir nisso, porque a ansiedade, ela cria alguns problemas para a vida da pessoa. A nossa reflexão começa falando de uma pessoa, de uma jovem com o nome de Marta. Ela saiu para o trabalho deprimida e preocupada com o futuro. Não conseguindo se concentrar em seu trabalho, ela orou a Deus pedindo-lhe que ele a ajudasse e retornou às suas tarefas profissionais. Mas, em determinado momento, ela tinha um exemplar da Bíblia em seu birô, no seu local de trabalho, e ela começou a ler algumas porções da Bíblia. E teve uma que a impactou, quando ela vai para o texto de Colossenses 4, 6 e lê aquilo que Paulo colocou como orientação. E o texto diz, nas minhas palavras e nas palavras da versão que eu estou lendo, diz o seguinte: não embareceis com coisa alguma, tudo, porém, seja conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica de ação e graças. É interessante a gente ver isso, né? Porque a gente ora pedindo a Deus para que Ele nos conceda uma determinada bênção, mas Paulo diz que logo depois de ser ou de ter recebido a bênção, nós precisamos agradecer a Deus. Certamente nós estamos orando, nós estamos jejuando com relação a essa crise mundial. E quando tudo isso passar, certamente nós vamos agradecer a Deus, porque Ele nos fez passar, né, nos seus braços diante dessa pandemia. Então não vamos nos esquecer disso. A ansiedade é algo normal do ponto de vista da pessoa humana. Pode ser até considerada algo natural, mas nós precisamos crer em Deus, nós precisamos buscar força em Deus para que a ansiedade não domine a nossa vida. Marta, ao ler aquele texto, ela não teve dúvida que era a resposta
de Deus a sua oração. Queridos, nem sempre Deus atende às orações tão rapidamente. Às vezes, a resposta pode demorar anos. Depende do caso e da vontade dele. A gente vê lá em Daniel que Daniel ele ainda não tinha nem terminado de orar e Deus já estava respondendo. Mas quando a gente vai para Abraão e Sara, foram anos para que a resposta de Deus viesse. Por quê? Porque Deus está no controle de todas as coisas. Porque Deus é aquele que comanda o universo. E Ele sabe o que é melhor para os seus filhos. Em Marta, no caso que a gente está falando aqui, as preocupações não podiam esperar, pois ela precisava de ajuda imediata ou não conseguiria trabalhar. Não tinha condições de trabalho, não tinha paz para a realização da sua tarefa profissional. E o auxílio de Deus veio de pronto, acompanhado de uma promessa. É interessante isso, né? Porque lá no verso 7 diz o seguinte: a paz de Deus guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Então, além de vir a não preocupação, a não ansiedade, vem a promessa que a paz de Deus vai estar em nossas mentes. Para quê? Para que a ansiedade seja expulsa do nosso ser, do nosso pensar, do nosso dia a dia. Uma coisa também é interessante, que nós devemos praticar, né? Que é substituir a ansiedade pela confiança em Deus. E isto é um dos maiores dons que Deus dá aos crentes. É a capacidade de substituir a ansiedade pela confiança. Os irmãos aqui da Igreja do Bairro, imaginem o povo de Deus saindo do Egito, lá no deserto, e diante de si a única passagem que tinha era o Mar Vermelho. O que fazer? Como resolver essa problemática? E Deus foi chamado por Moisés, né, a gente pode dizer assim, para agir em prol do povo. E Moisés chegou até a presença do Senhor, pedindo uma solução. E a palavra bíblica nos diz que Deus apenas disse para que Moisés transmitisse ao povo que marchasse. Marchar para onde? Para dentro do mar? Hoje seria uma loucura. Com certeza o povo de Deus estava ansioso ali, diante do Mar Vermelho. Atrás vinha o exército do faraó e não tinha, como se dissesse, como a gente diz hoje, né? Não tem, era num beco sem saída. Não se vê uma luz no fim do túnel. Mas ao consultar o Senhor, Deus disse que Moisés dissesse para o povo: marchem. E o povo marchou. E hoje nós estamos falando disto. Por quê? Porque o povo trocou a ansiedade com relação ao seu fim material, à morte que se aproximava, de um ponto de vista ou de outro, do ponto de vista físico, exército de um lado, o mar do outro. O povo trocou essa ansiedade por uma confiança radical em Deus. E se lançaram ao mar. E a história nós conhecemos. O mar se abriu, o povo passou, e só o exército de Faraó foi tomado pelas águas do Mar Vermelho. É essa confiança que nós precisamos nos dias de hoje. É essa confiança que nos leva a trocar a ansiedade pela confiança em Deus. Cristo
nos ensina a superar as ansiedades deste mundo. E o ensino de Cristo é que nós tenhamos confiança em nosso Pai Celeste. Todos nós sabemos que há cristãos que são pessoas boas, generosas ou mesmo amorosas, mas nunca foram capazes de depositar todas as suas preocupações na mão de Deus e confiar nele sem reserva. Tem até um hino que a gente canta, né? Quando tudo colocamos no altar. Quando tudo colocamos em Deus. Então, essas pessoas que não confiam em Deus e que vivem de forma ansiosa, elas jamais atingirão o nível espiritual de Epafrodito, que perdeu a sua casa no incêndio e 2 filhas em um naufrágio. Apesar dessas tragédias, ele compôs o belo hino que todos nós conhecemos. Se paz, a mais doce, me deres gozar, se dor, a mais forte sofrer, ou seja, o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus hei de estar. É esta confiança, né? Essa entrega que nós precisamos colocarmos na mão ou nas mãos de Deus. Há um pregador também chamado de Garden Taylor. Ele contava que foi visitar um jovem Jordan após o Jordan ter sido, né, tentado à morte por uma pessoa no ano de 1980, né? E esse jovem estava se recuperando, né, deste atentado. E o que aconteceu é que na conversa lá com o jovem Jordan, ele disse algo para Taylor, que ele havia passado em sua mente naquele momento de desespero, quando ele estava caído lá numa rua escura da sua cidade. Ele disse que o filme da sua vida passou. E aí ele se viu morrendo. Mas uma coisa continuava martelando a sua mente. Ele disse que quando era estudante, morando longe de casa, sua mãe lhe escrevia diariamente. E algumas cartas eram curtas, mas outras eram longas. Mas Jordan conta que todas elas terminavam da seguinte forma: filho, nunca se esqueça, se você confiar em Deus, Ele cuidará de você. Queridos, esta é uma verdade que nós devemos ter em nossas vidas. Se nós confiamos em Deus, Ele cuida de nós. Por isso, que aconselho a todos a lançarem diariamente a sua vida nas mãos de Deus e não nas mãos da ansiedade, porque a ansiedade procura nos afastar de Deus todos os dias. A ansiedade mina a nossa fé, mina a nossa confiança. E neste momento de crise, nós precisamos cada vez mais confiar em Deus, porque sabemos que por mais tenebrosa que seja a noite, o amanhecer trará novidades de vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos oriente e resplandeça o seu rosto sobre nós e nos dê a paz. Amém.